Sou Luiz Eduardo da Silva, engenheiro agrônomo pelo Instituto Federal do Maranhão, campo São Raimundo das Mangabeiras, no sul do estado do Maranhão. Bom, é uma honra participar do Congresso Nacional de Produção Vegetal Online e poder contribuir um pouco com esse grande evento e falar de uma temática, de um assunto muito importante e atual dentro da agricultura moderna, que é o controle biológico. E eu trouxe para vocês essa palestra que é intitulada Controle Biológico, Tendências e Desafios para a Agricultura Moderna. A agricultura ela sempre esteve empenhada em buscar novas soluções, estratégias para enfrentar os desafios fitossanitários relacionados ao controle e manejo de pragas e doenças, melhoria da fertilidade do solo e o aumento, obviamente, da produtividade dentro do seu sistema de cultivo. Entre essas tecnologias e inovações que ganharam força, que vem surgindo ao longo das últimas décadas, surge a evolução do que chamamos de produtos biológicos, dentro do mercado de biológicos. A premissa básica do controle biológico ela gira em torno de controlar pragas agrícolas e os vetores, os transmissores de doenças, a partir dos seus próprios inimigos naturais. Sejam eles predadores, parasitoides ou, se tratando de micro-organismos, fungos, vírus e bactérias. Eu trouxe aqui um conceito para resumir o que é manejo e o que é controle biológico de pragas, porque se a gente for pesquisar, existem muitos conceitos acerca do controle biológico. Então eu trouxe esse para a nossa apresentação, que é intitulado Ação de predadores, parasitoides e micro-organismos para manter a população de uma praga em um nível médio menor do que ocorreria na ausência deles. E essa questão do controle biológico não é algo novo que só é discutido nos dias atuais. É algo que surgiu aí há muitos, milhares de anos, cerca de 2.000 anos aí, lá na China, os agricultores daquela região já utilizavam formigas predadoras para controlar pragas em pomares cítricos. Eu trouxe essa imagem aqui representativa do controle biológico natural. Quando a gente fala de controle biológico natural de predadores, a gente pensa logo em joaninha. Joaninha é uma das mais conhecidas aí na agricultura como predador de pragas agrícolas, inseto predador. E a gente tem aí a joaninha predando, eu diria que é a sua presa favorita, que é o pulgão branco. Falar do controle biológico não teria como falar do controle biológico sem falar do manejo integrado de pragas, o MIP, o famoso MIP, muito utilizado hoje em dia. E o controle biológico ele é parte essencial dentro do manejo integrado de pragas. O MIP é um conjunto de estratégias e técnicas para controlar uma praga, ou uma doença também, dentro de um sistema agrícola, que integra diversas formas de controle e manejo para se atingir o objetivo, que é controlar aquela população de pragas. E essa integração de controles inclui desde o controle químico, utilizando inseticidas químicos comerciais, que já existem hoje em dia no mercado, até o controle cultural, mecânico, genético, comportamental e, obviamente, o controle biológico. Tudo isso depende das condições do ambiente, do agroecossistema, temperatura, umidade, radiação e outros. A gente vai ver mais adiante acerca dos níveis de controle dentro do manejo integrado de pragas e é importante também o monitoramento. Dentro do manejo integrado de pragas é essencial fazer um monitoramento para se decidir qual a melhor estratégia de manejo, qual o melhor tipo de controle lançar mão naquele momento.
quais espécies estão presentes, quais as condições do ambiente naquele momento de controle. Então, tudo isso através de um bom monitoramento para que ocorra esse manejo integrado de pragas. Além disso, é muito importante conhecer a taxonomia dos insetos, dos artrópodes presentes ali dentro daquela área, dentro daquele sistema. E quando eu falo de conhecer a taxonomia desses insetos, estou me referindo não só às pragas, mas também aos insetos benéficos ali, entre aspas, né? Predadores, parasitoides, polinizadores, que vão ser importantes também para várias culturas. Então, é importante conhecer quais espécies, quais gêneros ou famílias estão presentes ali nesse sistema, nessa lavoura, para ter uma melhor tomada de decisão, escolher a melhor estratégia de manejo. Isso para evitar perdas ambientais, desequilíbrio ecológico e, obviamente, evitar, eu diria, perda de dinheiro. Porque se eu não conheço que insetos estão presentes ali, que famílias de insetos, que gêneros de insetos estão presentes ali, qual o ciclo ecológico daqueles insetos ali, a biologia deles, eu posso simplesmente ver um inseto na área, dentro da minha lavoura, na minha plantação, pensar que é uma praga, aplicar um inseticida químico. Eu vou trazendo prejuízo para ambiental, né, devido aos resíduos, prejuízo também social, né, porque vai, querendo ou não, sobra resíduos, né, em muitos casos sobra resíduo desses produtos químicos nos alimentos, prejuízos ambientais para o lençol freático, para a fauna ali presente, para a flora, vai causar todo um desequilíbrio ali dentro daquela fauna, mas também vou perder dinheiro, uma vez que eu estou eliminando da minha área não apenas as pragas, não, uma vez quando eu aplico o inseticida químico eu vou matar todos os insetos ali, não só pragas, mas também os inimigos naturais. Então eu vou eliminar o meu inimigo natural, o meu aliado dentro desse processo de controle que poderia trabalhar para mim de graça, né, no controle dessas pragas, desses fitófagos. Então eu vou eliminar eles e consequentemente perder dinheiro. Como eu falei da curva do nível de controle, esse gráfico aqui mostra a densidade populacional em relação ao tempo, né? Com o passar do tempo, como se comporta essa população de insetos com a utilização do manejo integrado de pragas. E a gente observa que essa curva desse gráfico ela atinge um maior nível, aí, superando a linha do nível de controle, no início aí, desse manejo. Aí entra com o manejo integrado de pragas, a redução dessa densidade populacional ela chega a um nível que se mantém estável abaixo da linha do nível de equilíbrio aí, que já é o ideal aí, ou seja, o manejo, a estratégia de controle ou as estratégias de controle, já que estamos falando de manejo integrado, funcionaram, deram certo. Então, o controle biológico ele pode ser natural, que é quando os próprios insetos ali, os predadores, parasitoides, eles vão cumprir a sua função de predar, de parasitar, e fazer o controle e o equilíbrio dentro desse agroecossistema, dentro dessa lavoura. E vou ter o controle biológico aplicado, que ele é artificial, seja através da criação ou da produção em massa, né, em laboratório de insetos, que ocorre no caso de alguns parasitoides, né, pode ocorrer com predadores também, mas o que muito ocorre hoje em termos comerciais, a maioria dos casos é da produção massal de produtos biológicos, aí, principalmente micro-organismos. E o controle biológico natural ele pode ser inoculativo, aumentativo e inundativo. O inoculativo é quando há aplicação, né, de inimigo natural na área e esse inimigo natural, seja um predador ou um parasitóide, ele vai fazer o seu papel ali, realizar o controle ali de maneira natural dentro do ambiente. A gente tem um grande exemplo aqui da joaninha, né, que é um grande predador, consome aí até 50 pulgões por dia.
O controle biológico aumentativo, ele está relacionado ao fato de eu aplico ou libero ali macro-organismos ou micro-organismos de forma periódica. Assemelha com o controle químico quando se faz o planejamento de aplicação de várias doses de algum inseticida dentro da área, para o controle de lagartas, por exemplo. É a mesma coisa do controle biológico aqui, aumentativo. Você faz aplicações periódicas de inimigos naturais, sejam macro ou micro-organismos. Aqui temos o exemplo do Metarhizium rilei no controle da larva de lagarta da batatinha. O controle biológico inundativo é quando a liberação ou aplicação, sejam de macro ou micro-organismos, né, predadores, parasitoides ou mesmo fungos, bactérias ou vírus, de maneira marçal, após a criação. Quando eu produzo em laboratório ou quando eu crio. Como a gente pode citar exemplos aqui de um macro-organismo aí, produzido de maneira marçal, aí, que é a Cotésia flavips, né, criada, e a criação dessa cotésia, também a produção em laboratório para aplicação em campo, controle principalmente aí no caso da Cotésia flavips, para controle da Diatreia saccharal, né, a broca da cana. Aqui temos esse exemplo também, controle de psilídeos utilizando o Metarhizium anisopter. Dentro do controle biológico, né, existem os agentes que vão ser responsáveis por esse controle biológico, os macro e os micro-organismos. Primeiramente, os macro, né, a gente tem parasitoides e predadores. Começar falar um pouco sobre os parasitoides, né, trazer alguns exemplos aplicados aqui no controle biológico na agricultura. Os parasitoides, eles dependem, obviamente, de um hospedeiro, para que seu ciclo se complete, para que o controle se realize. E esse controle geralmente ocorre na fase larval desse inseto, tem importância econômica associada, e a maioria das ordens associadas a esses parasitoides no controle biológico são as ordens Diptera e Hymenoptera. Esses parasitoides, eles são indiobiontes ou cenobiontes. A gente vai entender esses dois conceitos em seguida. Os parasitoides indiobiontes, eles impedem que o seu hospedeiro se desenvolva após ele ser parasitado. Ou seja, o parasitoide vai até o hospedeiro, parasita ele, e esse hospedeiro não consegue mais se desenvolver. É o que ocorre, como a gente observa nesse ciclo aí. E os cenobiontes, eles permitem que o seu hospedeiro continue se desenvolvendo enquanto eles se alimentam dele. Ou seja, o hospedeiro está sendo parasitado, né? A praga está sendo parasitada, o inseto praga, mas ela continua se desenvolvendo porque o parasitoide não mata ou não consome ele até ele virar pupa ou adulto. E eu trouxe exemplos, né, de ordens de macro-organismos que são insetos, né, que são utilizados aí no controle biológico. A gente tem os dípteros, né, as moscas parasitoides. Eu trouxe duas famílias aqui como exemplos. A família Sarcophagi é muito comum, das mais diversas famílias, né, de moscas, de dípteros, né, são essas moscas domésticas bastante comuns. Parasitam cigarras, pulgões, cochinilhas e algumas lagartas. Temos também a família Tachynidae, né, essa moscazinha aí que tem esse abdômen mais alaranjado, muito comum também. São relativamente generalistas, ou seja, não tem uma presa específica, mas tem uma certa preferência, digamos assim, por larvas de Lepidopteras, Coleoptera, Hymenoptera e também de Hemiptera. Além das vespas, né, dípteros, temos também, ou melhor, além das moscas, né, da ordem Diptera, nós temos também as vespas parasitoides, né, a ordem dos Hymenopteros. A gente tem vespas parasitoides e tem vespas predadoras, a gente vai ver em seguida também. Dentro dessas vespas parasitoides, a gente tem a família Braconidae, né, que são parasitas de lepidópteros e dípteros. Né. Um grande exemplo, que inclusive já citei, é o da Cotésia flavips, né,
é uma espécie muito produzida, inclusive de maneira massal, a criação dessa espécie para aplicação para o controle de Diarrhea saccharales. Há inclusive estudos com a aplicação dessa espécie utilizando drones. Tem uma grande eficiência, inclusive, no controle de Diarrhea saccharales. A gente tem dentro dessa ordem da família das Trichogrammatide, que são endoparasitas de hemípteros, coleópteros, lepidópteros, himenópteros e outros. Inclusive, tem essa espécie, né, a Trichograma atopovirilia, que é importante como parasita e parasitoide aí de ovos da Spodoptera fugiperda, que é uma das principais lagartas, uma das principais pragas aí da cultura do milho. Além dos parasitoides que a gente já citou, nós temos os predadores dentro dos macro-organismos. Os predadores, a gente tem, eu diria que a principal ordem é a dos besouros, né, os coleópteros, são os mais diversificados predadores. A gente tem Anticide, né, que são coleópteros predadores de pulgões, ácaros e lagartas na fase de ovos e pupas. Temos Cantaride, que são predadores de pulgões, principalmente em áreas de silvicultura, bastante presentes e utilizadas em áreas de silvicultura. E Carábide, que eu acredito que seja uma das mais importantes famílias dessa ordem, né? São esses besouros aí grandes, né? Coloração verde metálica, e são predadores generalistas, predam em grande quantidade de insetos, de espécies e ordens de gêneros e outras denominações também, além e outros artrópodes também. E tem a sua atividade principalmente no período da noite. A gente tem outras famílias também de besouros predadores, né? Coccilinide, que talvez uma das mais conhecidas aí, que são as joaninhas, né? Bastante importantes, né? Bastante eficientes no ato da predação. Predadoras vorazes aí de pulgões, cochonilhas, mosca branca, trips e outras espécies e outras pragas de culturas agrícolas aí, tanto fruticultura, grandes culturas como hortaliças. Staphylinide, outra família de coleóptero também importante, aí tem uma pequena aparência aí visual com a tesourinha, né? Seu abdômen. Então, tem essa característica física. E são uma família importante aí no controle como predadores de ácaros e outras larvas, né? Cochonilha e outras pragas aí de hortaliças. Além dos coleópteros, que eu já citei como predadores, a gente tem também os percevejos, né? A ordem Hemiptera. Quando a gente fala em Hemiptera, em percevejo, a gente lembra de pragas, né? Existem várias famílias de hemípteros aí que são pragas agrícolas. A gente tem as cigarrinhas, a gente tem os percevejos e outros, né? Porém, existe também famílias de percevejos que são, entre aspas, benéficos, que são inimigos naturais importantes dentro do sistema agrícola. São os predadores, nessas três famílias que eu trouxe aqui como exemplo, né? Antocoride, predam aí ácaros, larvas de lagartas, pulgões, outros percevejos, besouros, trips. Pentatonide, outra família de percevejo também associada ao controle biológico, né? Ela está associada principalmente a lagartas e mariposas dessoleadoras, principalmente em áreas de silvicultura. E Reduvide, outra família de percevejos também, da ordem Hemiptera, que é bastante utilizada e tem bastante eficiência no controle natural de cigarrinha na cana-de-açúcar.
A gente tem também, além dos coleópteros e dos hemípteros que eu já citei, temos as moscas, né, os dípteros predadores. Eu trouxe 3 exemplos aqui, 3 principais famílias aqui, muito importantes no controle biológico natural, que são a família Aselidae, né, que são as chamadas moscas assassinas, pelo seu grande poderio contra as suas presas, né, com grande capacidade de predar. Essa é uma família, diria, especial para mim, que foi tema do meu projeto de conclusão de curso, a minha monografia. Eu trabalhei com essa família de moscas, fazendo um levantamento da ocorrência, da diversidade e taxonomia dessa família na região do Cerrado submaranhense. Então foi um trabalho bastante complexo, muito trabalhoso, por ser uma família muito pouco estudada, com pouquíssimos especialistas taxonômicos no Brasil e com uma taxonomia muito complexa mesmo. Então foi um trabalho muito difícil de ser realizado, mas muito gratificante, que a gente conseguiu dados muito interessantes no final, coletando um número superior a 90 espécimes dessa família na região, em áreas de plantio de pastagens em conjunto com leguminosas no sistema silvopastoril e também em áreas de floresta nativa. Então, é uma família de moscas que tem biologicamente uma probóscide adaptada para a predação, que elas conseguem rapidamente capturar suas presas e furar, né, injetar substâncias tóxicas e imobilizar e matar rapidamente essa presa. Temos também a família Dolichopodidae, são essas pequenas mosquinhas esverdeadas, metálicas, né? muito diversificadas também, muito comuns em áreas de cerrado, né? É um importante inimigo natural de pulgões na cultura do trigo. Temos a família Chiphidae também, outra família de predadores da ordem dos dípteros, muito importante, né? Predadora de afídeo, de tríplice e de larvas de lepidópteros. E temos a ordem dos eminópteros também como predadores. Como eu falei lá, quando eu estava falando de parasitoides, né, existem as vespas parasitoides, né, a ordem eminóptero parasitoide, também temos os hemípteros, ou melhor, os eminópteros predadores. Principalmente a família das vespas e formigas. A Vespidae são importantes agentes do controle do bicho mineiro, do cafeeiro, como a gente vê na imagem aí representativa. E a família Formicidae. Inclusive, historicamente, como eu falei, lá no início, eu sei que de 2000 anos atrás, na China, os agricultores já utilizavam formigas predadoras para controlar pragas em pomares de citros. Então, principalmente o gênero Solenopsis é um predador muito importante aí no controle de insetos florestais, de insetos de pragas de citros e de cana-de-açúcar, como no caso da Diatreia saccharis. E, por fim, temos também a ordem Neuróptera, né, como predadora, principalmente a família Chrysopide, né, são insetos muito importantes no controle de insetos fitófagos, e além de ácaros fitófagos também. Passando dos macro para os micro-organismos que são utilizados no controle biológico, a gente tem vários exemplos, mas eu trouxe alguns dos principais exemplos que são utilizados, né, em termos comerciais, na agricultura moderna. Eu trouxe a Beauveria bassiana, né, é um fungo muito diversificado, presente em a maioria dos solos do mundo inteiro. Né, é um fungo entomopatogênico, coloração branca, como a gente observa na imagem da direita, né, A e B, essa coloração branca. Quando ele coloniza a sua presa, ou melhor, coloniza o seu hospedeiro, ele cria essa coloração branca aí. Então, e os primeiros relatos acerca da Beauveria bassiana, né, da sua eficiência no controle de pragas, surgiu lá em 1835, quando um entomologista italiano, que inclusive deu nome a ela, Beauveria bassiana,
ele descobriu que a doença do bicho da seda era causada pela Bovera baciana. Então, a partir daí, surgiram os primeiros estudos acerca da eficiência desse fungo no controle de insetos pragas. Aqui nós temos o isolado IBCB66, né, de Bovera baciana, que é um dos mais utilizados em bioprodutos existentes no mercado de biológicos hoje no Brasil. Eu trouxe trabalho que mostra que acerca da eficiência da Bovera baciana no controle de insetos pragas. Aqui no exemplo nós temos o percevejo marrom, né? Na imagem da esquerda a mortalidade deles, né, em imagens após a aplicação desse fungo. E nessa tabela a gente observa a taxa de mortalidade de ninfas e adultos de percevejo marrom com a aplicação da Bovera baciana. A gente observa com relação às ninfas e adultos, né, a testemunha, a aplicação do produto e mais as doses crescentes do fungo, da Bovera baciana, variando de 50 gramas até 4.000 gramas por hectare. E a gente observa aqui a aplicação crescente desse fungo, ela favoreceu, aumentou a taxa de mortalidade do percevejo, tanto na fase de ninfa quanto adulto. E a gente observa que com a aplicação de 4.000 gramas por hectare de Bovera, a gente observa uma maior mortalidade aí do percevejo marrom, uma maior eficiência aí. Bem como para os adultos, né, que a partir da dose de 500 gramas já teve uma alta taxa de mortalidade de adultos de percevejo marrom, mostrando assim a sua eficiência. Além da Bovera, a gente tem também o gênero Metarrhizium. Dentro do gênero Metarrhizium, a gente tem, por exemplo, a espécie Metarrhizium anisopli, né, muito utilizada também no controle biológico hoje em dia. A gente tem aí controle de cigarrinha da raiz e das folhas, né, na cultura da cana-de-açúcar, que é essa imagem da esquerda mostra esse fungo aqui em termos microscópicos, né, o fungo Metarrhizium anisopli, mostra as duas cigarrinhas, né, tanto da raiz como a das folhas, e a representação aqui da cigarrinha da raiz sendo aí colonizada pelo fungo, pelo Metarrhizium anisopli. Coloniza aí também, mantém uma coloração esbranquiçada no inseto, levando à morte. Esse mesmo trabalho aqui, né, da esquerda é o trabalho que utilizou a Bovera baciana para avaliar a taxa de mortalidade do percevejo marrom. A gente observa que também foi avaliado não só a Bovera, como também o Metarrhizium anisopli. A gente observa que são os mesmos tratamentos, né? Comparando ninfas e adultos, a gente observa, avaliando tanto as ninfas quanto os adultos, a gente observa que a dose de 2.000 gramas de Metarrhizium já teve a maior mortalidade de ninfas aí de percevejo. Assim como para os adultos, né? Assim como a Bovera baciana lá, a partir da dose de 500 gramas por hectare já teve um resultado significativamente, né? De maneira geral, né? Em termos estatísticos, uma boa mortalidade, porém, com a dose de 4.000 gramas por hectare de Metarrhizium anisopli, houve uma maior mortalidade, uma alta taxa de mortalidade de ninfas, tanto de ninfas como de adultos, do percevejo marrom. Temos o ciclo de infecção do Metarrhizium anisopli, a gente vai observar na imagem mais à frente, de maneira detalhada. Esse fungo, a infecção dele ocorre da seguinte forma, né? Ele tem os seus conídeos, né, que são os seus esporos assexuados, que vão aderir, né, no corpo do inseto, né, a partir do tegumento, né, aqueles insetos que são suscetíveis e vão germinar. Então, algo em torno de 12 horas, né, eles vão conseguir adentrar dentro do corpo desse inseto, perfurar e penetrar dentro do corpo desse inseto. Dentro do corpo desse inseto, ele vai se espalhar, se generalizar e, né,
espalhar toxinas, liberar toxinas dentro desse inseto e vai causar a sua morte em algo em torno de 72 horas. Temos também, além do metarrhiz, nós temos o Bacillus thuringiensis, que é outro micro-organismo utilizado para o controle de insetos pragas, né? O Bacillus thuringiensis é uma bactéria, já falei no caso dos fungos, agora estou trazendo a bactéria aqui. O Bacillus thuringiensis ela produz cristais proteicos que vão ser liberados, né, no ambiente e afetar várias espécies de insetos. A gente tem essa representação aqui, né? O cristal ele vai ser liberado no ambiente, entrar pelos endosporos do inseto. Nós temos aqui, por exemplo, a lagarta consumindo a folha, uma desfolhadora. Esses cristais vão ser dispersos e vai haver a ativação das toxinas, né, dentro do corpo do inseto. Essas toxinas, após serem ativadas, elas vão ser ligadas dentro de receptores no intestino do inseto, perfurar a membrana do intestino e até chegar à morte do inseto, desse desfoliador, agindo de maneira muito rápida. Então, os Bacillus thuringiensis são formados por proteínas denominadas proteínas CRAI, né, e VIP, que são produzidas na forma de protoxinas. E a gente tem, né, a importância do Bacillus thuringiensis, né? Cerca de 90% do mercado mundial de bioinseticidas são produtos à base do BT, né? Da proteína BT, né? Bacillus thuringiensis aí, que são tecnologias presentes em diversas espécies, né, que são utilizadas hoje na agricultura. Já com relação aos vírus, nós temos o baculovírus, né? Essa representação aqui, que mostra uma folha que recebeu a aplicação de baculovírus, né? A lagarta desfolhadora vem ingerir essa folha que contém o vírus e o vírus vai replicar dentro dessa lagarta e, com pouco tempo, vai conseguir matar, né, essa lagarta e liberar o vírus no ambiente. Eu trouxe aqui, resumidamente, as vantagens e desvantagens do controle biológico, né, de maneira resumida. É um processo sustentável, né, a médio e longo prazo, uma vez que você vai estar integrando diversas estratégias de manejo, vai poluir, digamos assim, menos o meio ambiente, né, deixar menos resíduos nos alimentos. Então, de uma maneira geral, o controle biológico ele é mais sustentável quando se compara com o controle químico. Ele não vai desequilibrar a ecologia daquele ambiente, né, a fauna daquele ambiente, não vai poluir os lençóis freáticos, a flora. Então, ecologicamente, mais sustentável. A médio e longo prazo vai reduzir custos, porque já falando dessa outra vantagem, né, que é a redução de resistência das pragas, principalmente relacionada a esse fator, quando se compara com o inseticida químico, que deixa resíduos, que faz com que o inseto praga ele ganhe uma resistência em relação a esses produtos químicos, o produto biológico ele reduz a resistência da praga ao biológico. Então, há uma redução de custos aí e uma maior rentabilidade a médio e longo prazo. Tem também a integração com outras práticas de manejo, de controle de insetos, como eu já falei lá dentro do manejo integrado de pragas. As desvantagens aqui é um processo complexo, né, que exige estudo, exige informações, conhecimento, para se conhecer a taxonomia, a biologia dos insetos presentes, a ecologia, para se ter um bom planejamento de que estratégia de manejo utilizar, dependendo do momento, da situação, das condições ambientais e etc. Depende de fatores externos, né? Depende de temperatura, de umidade, de outros fatores. Tem uma ação mais lenta, né? Especificidade é outra desvantagem, né? Um produto biológico, geralmente ele não é utilizado para todas as espécies de insetos, e tem um custo inicial elevado, um custo inicial alto,
porque a maioria das vezes o produtor não tem muito conhecimento, muita prática desse manejo, então tem um custo inicial alto que pode ser compensado a médio e longo prazo, né? Vai ter um custo-benefício associado aí. Os avanços, né? O mercado de bioinsumos no Brasil ele pode superar 9 bilhões de reais até 2030, né? O Brasil movimenta cerca de 7,95 bilhões de reais no mercado de bioinsumos e esse potencial pode superar os 15,9 bilhões até o final da década de 2030. A gente tem esse gráfico aqui que mostra as vendas totais em bilhões de reais, né, na safra 2021, 21, 22, que teve aí um crescimento de 67% do mercado de bioinsumos no Brasil na safra 2021, comparando aí as categorias, né, bioinseticidas, bionematicida, bioinoculantes e biofungicidas, a gente observa principalmente os bionematicidas e bioinseticidas tiveram um crescimento aí para os bionematicidas superior a 1 bilhão de reais e as vendas de bioinseticidas de quase 1 bilhão de reais aí na safra 2021. E a projeção, como a gente observa aqui, de aumento, né, houve um aumento de 2019 para 2020 de 42% desse mercado de biodefensivos, de 20 a 21 um aumento de 33% desse mercado, e a expectativa, né, a projeção é que até 2030 esse aumento chegue a 107% em relação ao período de 2021. Essa aqui é a mesma tabela que mostra esse crescimento aí de 2019 até 2021, né, do mercado de biodefensivos, com relação aos diferentes tipos de cultivo, né, soja, cana, milho e outras culturas, né, com aumento de 42% de 2019 para 2020 e de 20 a 21 de 33%. Então, a América Latina e o Caribe se consolidaram no ano 2024, né, no ano passado, pelo aumento na sua área de utilização de produtos biológicos, a área tratada com produtos biológicos, né, superando 62 milhões de hectares, e o Brasil, dentro desse cenário, também sendo protagonista, né, aumentando a sua área com produtos biológicos, tratada com produtos biológicos, né, de 22 para 56 milhões de hectares de 2018 a 2024. Então, nos últimos 2 anos, cerca de 100 produtos biológicos foram registrados no Brasil, né, um número que sempre é atualizado, a cada ano cresce. A gente tem aqui esse avanço, esse aumento desses produtos registrados no Brasil, produtos biológicos, principalmente micro-organismos. A gente vê nessa faixa de azul o crescimento elevado, né, que vem a cada ano aumentando, né, já superando 616 produtos registrados. Então, dentro de tudo isso, a gente tem as tendências e desafios desse controle biológico na agricultura moderna. O mercado brasileiro evoluiu, né, com relação aos biológicos, houve um crescimento de 45% nos últimos 5 anos, de acordo com a agência Gov, porém há ainda barreiras a serem ultrapassadas. E eu diria que essa principal barreira, esse principal desafio é a resistência que muitos produtores ainda têm em relação aos biológicos, principalmente por falta de conhecimento e de informações sobre essas tecnologias. Então, o desafio é garantir essa escala, reduzir custos e tornar viável para diferentes culturas, produtores, tamanho de propriedade. Então, trazer essa viabilidade é muito importante para esse crescimento e perpetuação do controle biológico. Então, demanda por sustentabilidade é uma tendência, né, do controle biológico, critério de mercado, né? Como eu já falei, o uso de produtos químicos ainda é uma cultura muito forte. Há essa necessidade de mudar hábitos, né, de criar tecnologias, buscar a confiança dos produtores. Né? Aumento de regulamentação, de registro de produtos e formalização da cadeia é outra tendência do mercado de biológicos. Então, um exemplo aqui, de 2011 para 2023, passaram de 23 para 600 produtos registrados no Brasil. Então, há essa tendência de regulamentação. E o grande desafio é manter a qualidade e a segurança desses produtos. Integração com tecnologia, agricultura de precisão e novas formulações, né? Já há essa tendência no mercado de uso do controle biológico associado ao sensoramento remoto, ao uso de drones para liberação, para monitoramento de área, para o momento de aplicação, monitorar e usar os dados para definir o momento certo de aplicação e para
apropriação propriamente dita, utilizar drone para aplicação. Inclusive, eu falei nessa apresentação, né, de exemplos, né, utilizando que o drone é utilizado para aplicar a Cotesia flavips, lá, aquela vespa parasitoide, no controle de Atresta caralis. Então, existe também a tendência de expansão, diferentes culturas e regiões, com um grande desafio de logística, potencial de crescimento, que a gente já sabe que o mercado biológico tem esse potencial de crescimento, mas o grande desafio é converter esse conhecimento em prática, né? Trazer suporte técnico para ter e superar essa resistência inicial dos que muitos produtores ainda têm em relação aos biológicos. Com isso, considerações finais, a gente tem que os produtos biológicos eles trazem uma redução de risco de poluição ao meio ambiente, então traz esse incremento ambiental de menor poluição, de mais equilíbrio ecológico, diminuição da exposição a produtos tóxicos, a ausência de resíduos em alimentos, não toxidez para a saúde humana, já são benefícios aí sociais importantes, né? Não deixar resíduos nos produtos, nos alimentos, já é um ganho, um atraente para o mercado consumidor. A não exterminação de inimigos naturais de pragas e doenças é outro fator muito importante também, né? Você manter ali o equilíbrio ecológico, manter o inimigo natural trabalhando para você, trabalhando para o produtor, de maneira uma mão de obra grátis, né? Você vai manter o equilíbrio ecológico, manter um ambiente mais sustentável, vai ter um menor gasto com produtos químicos, você não vai precisar aplicar produtos químicos, porque o inimigo natural vai fazer o seu trabalho por você. Então, essa foi a minha apresentação. Agradeço a todos pela atenção durante essa palestra. Muito obrigado a todos.